Olá, meu sexto querido. Aqui é o professor Gustavo, sou professor de Geografia da Escola Municipal Presidente Antônio Carlos e a gente vai fazer alguns exercícios hoje do material de complementação escolar, começando na página 14. Então, na página 14, a gente já tem uma imagem bem bacana do Cruzeiro do Sul, que eu vou colocar aqui, ó. Por isso que eu estou mais no cantinho, para poder me ajudar na edição, certo? O Cruzeiro do Sul, ele é uma constelação que ele facilita a nossa orientação no céu noturno. Por quê? Geralmente as dicas de orientação elas são para o céu diurno, o céu quando está de manhã ou de tarde. O sol ele nasce a leste, ele se põe a oeste. Então isso facilita a gente se orientar, mas e de noite? Então a orientação de noite, se você não tem bússola, GPS e afins, você pode usar essa constelação Cruzeiro do Sul, que ela tem formato de cruz e é bem fácil de achar. Se você gosta de estrelas e de constelação, eu vou deixar aqui uma dica de aplicativo grátis que você aponta para o céu e ele mostra o nome das estrelas, o nome das constelações e até coloca o desenho da constelação por cima. Ele é fantástico. Se você tiver espaço no seu celular, baixe. O nome dele é Star Walk. Muito bacana, tá bom? Então vamos às atividades. Bom. Colocando as atividades aqui. Tá vendo? Eu estou marcando com o número da imagem, que eu já separei. Bom, a gente tem aí a Rosa dos Ventos. Lembra que a gente viu semana passada a Rosa dos Ventos? Está aí ela de novo, né? Uma versão mais simplificada. Só com os pontos cardeais, N, S, O e L, Norte, Sul, Oeste e Leste. E NO, Noroeste, NE, Nordeste, SE, Sudeste e SO, Sudoeste. Vamos às atividades? Com base nos conhecimentos que já possui sobre o uso da Rosa dos Ventos, lembrem da nossa última aula, e das direções cardeais, faça as atividades abaixo em seu caderno de geografia. Copie o desenho ao lado no seu caderno, marcando inclusive as direções cardeais e colaterais. Só copiar igualzinho e botar as letras igual são aí. N, S, L, O, N, O, N, E, S, O e S, E. 2. Envolva de caneta a direção na qual estaria apontando a constelação Cruzeiro do Sul. Olha o nome, galera, Cruzeiro do Sul. E essa constelação é fantástica, porque ela está apontando para o sul, então você vira de costas para onde ela está apontando, automaticamente você está de frente para o norte, sua mão direita para o leste, a mão esquerda para o oeste. 3. Envolva de lápis a direção para onde a bússola aponta. Caso tenha esquecido, consulte os materiais anteriores. Vou dar uma dica, a bússola ela sempre aponta para a mesma direção. Enquanto o Cruzeiro do Sul aponta para o sul, a bússola ela aponta para o... não vou falar. Mas acho que já deixei a dica, né? Vamos para a próxima página. Formas que usamos para nos orientar. Ah, gente, essa imagem me fez me sentir bem velho, né? Então vou colocá ela aqui do lado. Porque tem um livro que provavelmente vocês nunca viram antes, chamado Lista Telefônica. Ah, gente, que vergonha. Porque assim, eu tenho 31 anos. Vocês acham que eu estou muito velho? Se tiver, você coloca aqui embaixo. Então, quando eu era criança, da idade de vocês, todo ano os meus pais compravam uma lista telefônica que era um livro desse tamanho. Também era chamado de páginas amarelas, porque as páginas eram amarelas. Também não sei porquê. E aí tinha o telefone e o endereço de muita gente e de todo o comércio que a gente precisava. Hoje em dia você bota no Google o nome daquela hamburgueria que você quer comprar, o nome da pizzaria, e aparece nome, telefone, se está aberto, se está fechado. Né? Você consegue chegar nas coisas usando o Google Maps ou um outro aplicativo que é o Moovit, que ele é muito bom, se escreve M-O-O-V-I-T. Também é muito bom dar os caminhos, fala que ônibus você tem que pegar, quantos pontos de ônibus são, sensacional. Mas na minha época era mais difícil. E aí a atividade é para você entrevistar alguém. Entrevistando. Agora chegou sua hora de descobrir como seus familiares mais velhos, tipo eu, faziam antigamente quando precisavam se orientar no espaço geográfico. Faça as seguintes perguntas para ele e anote as respostas no seu caderno de geografia. 1. Quando queria chegar a algum lugar e não sabia onde era, como fazia para saber? O que usava para isso? Você vai perguntar, né? 2. Atualmente você age do mesmo jeito ou usa algum equipamento para encontrar um caminho ou para chegar em algum lugar? Se você não conseguir, pode me entrevistar. Como eu responderia a 1? Eu olhava na lista telefônica e eu perguntava para alguém que eu achava que conhecia aquele lugar. Ah, Gustavo tem que fazer alguma coisa lá no centro do Rio.
Meu pai trabalhava no centro do Rio. Pai, você sabe onde é a rua tal, prédio tal, como é que eu chego, se eu pego ônibus, se eu pego trem, né? E aí eu geralmente perguntava, e se eu me perdi, eu perguntava para alguém na rua, tá? Alguém confiável. Geralmente eu ia numa banca de jornal ou numa loja. E 2, atualmente eu uso o Google Maps, eu uso o Move It e também ainda continuo perguntando para pessoas que eu confio. Vamos para a próxima atividade, tá? Que aqui é a nossa quinta imagem. Nessa atividade aqui, você tem um texto falando sobre a Secretaria de Segurança Pública de uma cidade lá do Tocantins, né? Na cidade de Araguaína. E aí o texto ele está falando que eles conseguem pegar pelo celular do contaminado, conseguem ver onde ele esteve e para onde ele foi. Por quê? Nosso celular ele tem um GPS, então dá para você mapear todo o caminho que a pessoa contagiada fez. E aí você consegue ter uma ideia de onde ela se contaminou, onde ela foi depois, quem ela pode ter contaminado em seguida, né? Por isso é muito importante ficar em casa. Então, através dos dados do nosso celular é possível georreferenciar os caminhos que as pessoas fizeram. Ou seja, dá para colocar no mapa, dá para estabelecer os pontos no espaço geográfico. Então vamos lá. Questão 1. Compare as formas de localização do passado e do presente a partir das pesquisas que você fez com as pessoas mais velhas que moram na sua casa. Se essa pandemia estivesse acontecendo há 15, há 20, há 25 anos, será que seria possível utilizar essa tecnologia para saber o caminho que as pessoas fizeram pelo computador? E pelo computador você já pode ver o caminho de muitas pessoas em menos de 1 minuto. Imagina você ter que entrevistar, ver se essas pessoas realmente lembram, seria muito mais complicado. 2. Aponte as principais formas técnicas de localização que podem ser usadas. Então a gente tem aí o GPS do celular, a gente tem imagens de satélite, né, que tiram fotografias da superfície da Terra, são muito importantes. E agora vamos para a próxima parte, tá? A gente tem um texto aí falando sobre um relógio solar e em seguida a gente tem aqui, ó, nessa próxima imagem falando como você mesmo pode fazer um relógio solar em casa com pouquíssimo material, só apontar o celular para esse QR Code aí. Mas vamos lá, questão 1 e 2. Aponte o movimento da Terra que se relaciona com a sombra formada pelo relógio do Sol. No relógio do Sol você tem uma haste, né? E aí conforme o Sol vai batendo de diferentes ângulos, a sombra vai para um lugar ou para outro, e você pode desenhar um relógio ali e se guiar no tempo, certo? Então, é um movimento de rotação, que é um movimento que faz o Sol ter um movimento aparente, já falamos sobre isso no vídeo passado, no céu. 2. Indique como esse movimento aparente do Sol no céu pode nos ajudar na orientação do espaço geográfico. Falei isso há pouquinho tempo, né? Se o Sol está nascendo, você coloca a sua mão direita para a direção que ele está nascendo. Automaticamente você está de frente para sul, perdão. Coloca a mão direita para onde o Sol está nascendo, você está de frente para o norte, sua mão direita está para leste, sua mão esquerda está para oeste e você está de costas para o sul. Molezinha. Próxima, movimento de translação aí, né? Só uma correção, essa imagem aí de Nova York, ela não é do Central Park não, é um outro parque, tá bom? Central Park é gigantesco. Coloquem só no Google, Central Park visto de cima. É um absurdo de imenso. E uma praia carioca, mostrando que quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte e vice-versa. Vamos às atividades. Além da formação das 4 estações do ano, aponte outra consequência do movimento de translação para a rotina das pessoas. Né? O movimento de translação ele pode fazer, de acordo com as estações, os dias serem maiores ou menores. Então, vou colocar aqui uma outra imagem para mostrar isso. Né? Notem que quando a parte norte ela tá com a sua maior porção na luz, os dias duram mais e as noites duram menos. Quando o norte está com a sua maior porção para a parte de sombra, as noites duram mais e os dias duram menos. Aqui a gente vê isso. No verão demora beça para anoitecer e no inverno 5h30 já está anoitecendo. 2. Explique a partir das imagens e das características do movimento de translação os motivos para a diferença de estação entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Eu explico para vocês aqui.
Bom, estão vendo que a Terra é inclinada? O Sol está aqui. Estão vendo que o Sul está mais voltado para o Sol? Verão no Sul e inverno no Norte. Por quê? Se o Sul está voltado para o Sol, ele vai pegar mais Sol, então vai ser verão. O Norte está voltado para fora do Sol, vai pegar menos Sol, vai ser inverno. Agora, quando ele chega nesse ponto da rotação, aqui ó, o Norte está mais voltado para o Sol, então verão no Norte. E o Sul está voltado para fora, inverno no Sul. Espero ter ajudado. Bons estudos, fiquem em casa, se cuidem e cuidem da família de vocês.